Olá, esse é o Pauta Pública 64, eu sou Andréa Dipp, estou aqui dividindo os microfones com a Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, Dipp, oi, gente. Enquanto o mundo vive uma febre de inteligências artificiais, muitas questões do mundo digital continuam em aberto, sendo verdadeiros campos de disputa. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A tecnologia nos obriga a pensar na proteção dos nossos dados, ao mesmo tempo que parece que a gente precisa refletir sobre como criar um ambiente de rede onde crimes de ódio em suas mais diversas modalidades não tenham mais espaço. E aí, reimaginar o país pode ser também reimaginar esse território duplo, que hoje é um único, offline e online, mesclados. Mas bom, falando tudo isso, porque a pessoa que a gente tem aqui no Pauta hoje é uma pesquisadora dedicada a construir estratégias de ação e conscientização nessa dinâmica cada vez mais perigosa das redes sociais e dos algoritmos. Hoje, quem está aqui com a gente é a Joana Varon. A Joana é diretora executiva da Coding Rights, que é uma organização feminista que se dedica a promover a compreensão sobre o funcionamento das tecnologias digitais, expondo e tentando reparar as assimetrias de poder embutidas no seu desenvolvimento, uso ou regulação, especialmente aquelas que reforçam as desigualdades de gênero. Cada vez mais se torna urgente debater as tecnologias a partir de perspectivas que tratam dos direitos humanos, especialmente de grupos que historicamente são os maiores alvos de violência. E antes da gente continuar esse fio, já que a gente está falando do uso de redes sociais para perseguir determinados grupos, de tempos em tempos, a Pública, que é uma agência liderada por mulheres, sofre algum tipo de ataque nas redes sociais. Um dos mais recentes vem do senador Hamilton Mourão, que tentou descredibilizar o nosso trabalho, enquanto rebateu uma reportagem que a gente lançou no dia 17 de março, chamada "Mourão admitiu necessidade de combater garimpo em terras Yanomami, mas não agiu". Não é de hoje que a Pública incomoda quem está acostumado a não ser incomodado. Por isso, vale sempre o convite. Se você quiser ajudar o nosso trabalho a continuar resistindo, acesse aliados.apublica.org e escolha a melhor forma de contribuir. Com a ajuda de vocês, a Pública nunca vai se calar. Mas aqui no Pauta, quem também está pronta para falar sobre coisas muito importantes é a nossa convidada. Joana, muito obrigada por aceitar nosso convite. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Joana, queria começar a nossa conversa aqui pensando na garantia de direitos no mundo online, mas também em violações de direitos humanos que podem ser perpetradas e potencializadas pelo uso da tecnologia. Eu vi você comentando no Twitter sobre um livro que também me chocou muito quando eu vi, que investiga o suporte dado pela IBM para o nazismo. Partindo disso, Joana, você poderia contar aqui para a gente alguns principais casos que, na sua opinião, ilustram como o uso, a criação da tecnologia podem servir para cercear direitos? A gente fala bastante, que as tecnologias não são neutras e que os códigos trazem aí, e o jeito que você concebe uma tecnologia, trazem visões, de mundo e de futuros possíveis e tal. E hoje, as tecnologias, principalmente de internet, que a gente usa, estão sendo desenvolvidas por essa visão de capitalismo da vigilância, que a Shoshana Zuboff cunhou, esse termo, que nada mais é o capitalismo que lucra com a vigilância, lucra com captar dados e processar esses dados e utilizar esses dados depois seja para te indicar conteúdos, seja para te vender coisas, mas também, e a gente viu no caso do Snowden, das revelações, para vigiar cidadãos. Então, hoje, as tecnologias mainstream que a gente usa estão desenvolvidas com esse conceito. E aí tem vários perigos, Eu acho que uma das coisas que a gente está vivendo agora é justamente a ameaça aos regimes democráticos, aos processos eleitorais. Isso tem a ver com duas coisas. Por um lado, é um fato social, o crescimento da extrema-direita, e por outro, como as tecnologias, as redes sociais funcionam. E nessa lógica do capitalismo da vigilância, também para captar mais dados e para captar mais engajamento, as redes sociais priorizam conteúdos que tendem a ser mais polêmicos.
Então, porque aí mais gente vai ficar ali se engajando. Então, discurso de ódio, desinformação, acaba sendo priorizado, porque isso dá lucro para essas plataformas, que vai estar mais gente ali engajando, falando, seja propagando ódio, seja falando isso é um absurdo, então aquilo tudo gera mais tempo as pessoas ali naquela plataforma, também gerando mais dados, né, de engajamento, que gera lucro para a plataforma. Então, esse é um caso que colocou em risco o nosso processo eleitoral e está sendo agora pensado, né? O Brasil é um dos países pioneiros em ter uma regulação de internet, que foi o Marco Civil da Internet, que foi aprovado justamente logo depois das revelações do Snowden, depois de muitos anos de debate, mas foi em outro período. As tecnologias mudam muito mais rápido do que a legislação. Então, hoje existem debates para fazer algumas alterações no Marco Civil no que diz respeito ao regime de responsabilidade das plataformas de internet, dos serviços de internet, para alguns temas, né? Então, a gente tem o projeto de lei 2630, que ficou conhecido como PL das Fake News, que traz alguns aspectos sobre transparência, né, de como essa moderação de conteúdo acontece nas plataformas e traz obrigações de transparência, mas eu acho que o debate ainda vai ter que ir além, né, para tratar de, por exemplo, automatização da moderação, às vezes acontece com fins de proteger populações vulnerabilizadas, mas a Coding Rights fez um estudo que chama Visibilidade Sapatão nas Redes, que foi a Dida que escreveu junto comigo, a gente juntou, conversou com outra sapatão do movimento e viu que a palavra sapatão, que as próprias representantes do movimento usam para se auto-intitular, porque a gente hackeia também discurso de ódio se apropriando, né, de algumas terminologias, a automação vai lá, dá moderação de conteúdo e bloqueia posts da comunidade LGBT, né? Então, tudo isso a gente precisa ter mais transparência de como funciona, quantos posts estão sendo bloqueados por esse mecanismo, quantos não, porque, por outro lado, a gente vê, né, o surgimento desses red pills, dos ataques, né, misóginos, né, online, e isso tudo fica online. Então, toda essa questão de moderação de conteúdo, que é super espinhosa, porque a gente tem que cuidar da liberdade de expressão, mas no Brasil, a liberdade de expressão, no Brasil e em muitos países do mundo, não é um direito absoluto, ela acaba quando bate em outros direitos, né, o direito da dignidade de outras pessoas, e é diferente dos Estados Unidos, que tem uma perspectiva de liberdade de expressão mais ampla, talvez, e é nesse paradigma que operam muito das empresas, né, de tecnologia. Então, a gente está num momento político bem interessante para tentar entender a responsabilidade dessas plataformas, dessas tecnologias, na manutenção dos nossos processos eleitorais e das nossas democracias. E, Joana, por que é importante olhar para as tecnologias digitais a partir de uma perspectiva feminista? A Coding Rights é uma organização feminista, né? A Coding Rights é a organização que eu fundei e que sou diretora executiva. É uma organização feminista que trata de direitos e tecnologia. O feminismo vem somar aí, por quê? Quando a gente fala de direitos humanos fundamentais, eles foram concebidos com uma perspectiva de universalização, ou seja, com uma perspectiva de que, assegurando direitos fundamentais na legislação, a gente gradativamente todos tenham esses direitos, todos, todas, todos. Mas o que acontece? A gente está num sistema desigual e logo a gente tem assimetrias de poder e não são todas as pessoas que têm acesso aos direitos, ainda que eles estejam na Constituição e nos tratados internacionais.
Os feminismos, as teorias e práticas feministas focam justamente em análise, em fazer análise dessas relações de poder, externalizar quando existem assimetrias. Então, eu considero o feminismo também uma ferramenta, além de uma prática, uma ferramenta que, junto das análises de direitos humanos, se complementam por trazer essa análise de relação de poder, né? Então, a gente vai falar, não sei, quando analisa discurso de ódio na internet, não são, geralmente, quem é alvo vão ser mulheres, vão ser jornalistas mulheres, vão ser mulheres negras na política, mulheres ou pessoas LGBTQIA+. Então, os ataques têm corpos específicos, identidades específicas. Para a gente tratar disso, não basta só olhar para a tecnologia, tem que também situar essa tecnologia, situar esse ataque, situar essas corporalidades e trazer, portanto, outros debates, né, que são históricos, de opressões históricas que apenas são transpassados para a tecnologia. No debate da inteligência artificial, a gente está vendo, né, gradualmente, assim como principalmente com a pandemia, aconteceu uma grande digitalização das atividades da nossa vida. A gente também está vendo que a inteligência artificial, né, como tecnologia emergente, vai começar a fazer parte também das nossas interlocuções com governos, do nosso trânsito nos territórios, né? Muitos lugares já têm câmeras de reconhecimento facial. E aí, novamente, câmeras de reconhecimento facial usados para fins de segurança estão sendo questionadas no mundo porque, entre outras questões de vigilância massiva, a maneira com que essa inteligência artificial é construída pelos bancos de dados em que ela se baseia, fizeram com que essa fosse uma tecnologia racista. Racista por quê? Porque estudos demonstram que a margem de erro, quando você cruza rostos de pessoas negras, principalmente mulheres negras, a probabilidade de dar um falso positivo, ou seja, falar, essa pessoa, mas ela não é, e confundir pessoas, é muito mais provável em rostos de pessoas negras. Então, qual o problema disso? O problema disso é que se você for uma pessoa negra e a câmera falar e cruzar com base de procurados e te identificar com alguém procurado, mas você não é essa pessoa, se você for uma pessoa negra, a probabilidade disso acontecer é muito mais alta. Muito mais alta ainda se você for uma mulher negra. E aí isso vai te causar todos os tipos de constrangimentos, né, num país em que a violência policial já também alveja determinados corpos e identidades, né? E aí, nesse caso, outra vez, os feminismos, as teorias antirracistas de décadas servem para falar de tecnologia e complementar análises muito mais do que análises simplesmente de tecnologia em si, né? Então, a missão da Coding Rights é cruzar mesmo esses conhecimentos, passar para as feministas das diferentes áreas, feministas que lutam por direitos sexuais e reprodutivos, antirracistas, ecofeministas, passar para todo esse pessoal que somos todas hackers, porque a gente está aqui no dia a dia hackeando o patriarcado só em existir, né, como mulher que ocupa, né, espaço na política, no jornalismo, na academia, nas tecnologias, e todas têm a aportar no debate tecnológico, mesmo que você não seja programadora e cientista da computação. E em uma das suas pesquisas, né, você faz uma comparação interessante entre o consentimento nas teorias feministas e o consentimento com relação aos dados que a gente compartilha na internet. Você pode falar um pouco sobre isso? Essa é uma pesquisa que eu fiz com minha colega chilena, grande parceira Paz Penha. Tá até lançando um livro aí em abril sobre tecnologia e clima. Mas nesse estudo, é justamente isso que eu falava, né? O estudo tenta recuperar
todos os debates dos feminismos sobre consentimento, né? Consentimento ao nosso corpo, consentimento a tocar nosso corpo, um debate que, né, teve bastante em voga essas últimas semanas com Big Brother, né, expulsão de participantes. Até hoje, né, a gente tem que debater o consentimento como fundamento aí para garantir liberdades, né, sem abusos, sem assédios. E isso vem dos feminismos há anos. E muito interessante, o consentimento é também um pilar nas leis de proteção de dados. No Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, mas que se comunica com legislações de outros países também, que tem o consentimento como esse pilar. Só que o que acontece? Para os feminismos, o consentimento só é válido se você não está numa relação submissa, né? Se tem uma relação equânime de poder, para você poder ter o direito de dizer não, né? Se você está sendo coagida, o seu consentimento não é válido. No caso do consentimento que a gente dá para usarem nossos dados pessoais nas plataformas, a gente recebe o quê? Um pop-up perguntando: olha, tem aqui os termos de uso, as políticas de privacidade, e você concorda? Você consente? Só que aquele consentimento que a gente dá está sendo numa relação desigual de poder, porque a gente não tem o poder de dizer não se são poucas plataformas que têm um monopólio e que se você disser não, você vai estar excluída, né, de certa maneira. Então, a proposta desse estudo é justamente isso. Aprendendo das teorias feministas, será que a gente pode pensar um consentimento para o uso dos nossos dados que leve em conta essa assimetria de poder, e aí a gente pode consentir de maneira talvez mais granular para determinados fins, e não assim, toma tudo e tal, porque eu preciso usar, e não, eu nem sei o que está escrito nessa política de privacidade, se depois esses meus dados foram utilizados para manipular aqui o que eu estou vendo e me mostrar coisas que depois me fazem mal, que é o que acontece às vezes, né? O Facebook, que hoje é Meta, tem uma pessoa que saiu, uma ex-funcionária, a Frances Hagen, que saiu do Facebook, e é uma o que chama de whistleblower, tocadora de apito, denunciante, e ela saiu denunciando que a própria empresa tinha estudos que mostravam que o algoritmo do Instagram causava mal-estar, ansiedade, baixa estima, principalmente em adolescentes, meninas, pelas coisas que elas viam ali, como padrões de beleza, estilos de vida e tal. E mesmo assim, eles continuaram rodando, priorizaram o lucro do que tentar consertar esse algoritmo. Isso tudo acontece também puxando esses nossos dados, né? Parece que cada vez mais as pessoas têm se preocupado, né, com o controle que as corporações podem ter ou já têm das nossas vidas, seja captando dados da nossa saúde, das nossas preferências de estilo de vida, ou até fornecendo informações que via inteligência artificial vão servir para nos influenciar. Dá a sensação de que está crescendo um temor difuso de que muito em breve a gente vai viver num mundo dominado por grandes plataformas online, fazendo as regras, inclusive, do mundo offline. E aí, Joana, eu queria te perguntar como você vê esse receio, esse temor. Tem caminhos para se preparar para essa realidade? Tem que ter, né? Nossa responsabilidade é sair abrindo uns caminhos alternativos, cortando mato e tal, e um dos pontos fundamentais mesmo é começar a regular essas plataformas também no âmbito comercial. É saudável para o planeta ter monopólios tão poderosos assim, com tanto poder, não só econômico, mas político mesmo, e de influência na esfera pública, né? Influência no debate público, né? Eu acho que não. Na Europa, aprovaram duas regulações, o Digital Markets Act, DMA, e o Digital Service Act, DSA, que tenta
tratar um pouco desses monopólios. E aí eu acho que cabe aqui agora, né, no nosso novo governo, pensar também o que seria, o que o Brasil pode fazer, como Brasil, como região, impulsionar esse debate na região também, porque a gente precisa ter outros imaginários inspirando tecnologias, né? A gente na Coding trabalha muito com isso. A gente até tem um projeto que chama Oráculo de Tecnologias Transfeministas. É um jogo de carta, é uma brincadeira, né? Mas que faz com que a gente saia um pouco da caixinha do que é tecnologia, da visão de tecnologia que é impulsionada pelo Vale do Silício, por Hollywood. Veja só, nosso imaginário está povoado por tecnologia, por uma visão de tecnologia que sai de um território bem específico, né? Hollywood e Vale do Silício estão tudo ali, né? Califórnia e tal. Só que a gente é tão rico com outras culturas, com outros imaginários, com outros sonhos, com outras paisagens. Como isso tudo pode inspirar outras tecnologias? O que a gente precisa para, além da inspiração e das ideias, botar isso em prática? Aí entra, né, as políticas de educação, de ciência e tecnologia, de promoção, né? Tudo isso foi desmontado, né, nesses últimos anos, então a gente vai dando mais passinhos para trás, mas eu acho que, por outro lado, também tem que frear um pouco esses monopólios, porque eles estão se mostrando perigosos, inclusive para os futuros das democracias. Joana, acho que era mais ou menos isso. É muito bom te ter aqui. E com certeza a gente volta a conversar, porque é um assunto que vai ocupar tanto o imaginário quanto as perspectivas, assim, de futuro do nosso trabalho, inclusive no jornalismo. Tá bom, muito obrigada, é sempre um prazer colaborar com a Pública, sou fã do trabalho de vocês. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. O Ciência Suja, o podcast que conta histórias de fraudes científicas e seus prejuízos para a sociedade, tem um episódio novo no ar, esquentando para a nova temporada que está vindo aí. E ele está num formato também especial, que é em vídeo, o chamado MesaCast. Nesse esquenta, o papo é sobre como a gente podia estar comendo melhor, mas a indústria dos alimentos ultraprocessados não deixa. O Ciência Suja vai discutir como a indústria influenciou nas disputas recentes sobre a rotulagem e tributação de alimentos para impedir avanços estruturais que poderiam contribuir para uma alimentação mais equilibrada da população como um todo. Coloca aí na sua playlist o Ciência Suja e emenda aqui depois do Pauta. Chega ao fim mais um episódio do Pauta Pública. A gente falou tanto de tecnologias, que tal aproveitar e deixar pra gente 5 estrelas no Spotify ou na Apple e compartilhar, divulgar o Pauta nas suas redes sociais. Agora, como vocês sabem, todo mundo disputa atenção com todo mundo, mas com a ajuda de vocês a gente tá conseguindo chegar a cada vez mais ouvintes. Sexta que vem de manhã a gente tá de volta. Um beijo, até lá! Até lá, gente. Mas, espera aí, um aviso último. Gente, quem virar nosso aliado nesse mês de março vai ganhar um livro da Pública. Isso mesmo, é só virar aliado que você recebe em casa o livro Furos, Mentiras e Segredos Revelados, que detalha 10 anos de investigações cruciais feitas aqui pela Agência Pública. É bem fácil, então abre aí, apublica.org/aliados, ajude a gente a continuar trabalhando e, de quebra, receba o livro. Até sexta que vem, brigadão!